Olá, boa tarde a todos e todas, aqui no nosso encontro de A Hora de Maria. Esse momento que nós buscamos o alívio, buscamos assim o amparo, a fé, a coragem, a esperança para a superação dos nossos desafios. E é um momento também de gratidão, de louvar a Deus, agradecer pela vida, por tantas bênçãos que nós alcançamos durante toda a nossa trajetória. E continuando o capítulo 17, Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nós vamos destacar brevemente a parábola do semeador. E é muito importante lembrarmos que Jesus falava por parábola, que é um formato pedagógico, de ilustração, para que o povo pudesse entender e refletir sobre aquela maneira dos seus ensinamentos. E aí, com o tempo, nós vamos percebendo, a história vai mostrando, e a doutrina espírita vai mostrando, a profundidade do significado daquelas passagens figuradas. Então, assim dizia Jesus, quando diante de uma multidão, ele já dentro de uma barca, sentou e, permanecendo na margem, junto ao povo, começou assim a dizer a seguinte parábola: aquele que semeia saiu a semear, e semeando uma parte da semente, caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque não era muito profunda a terra onde haviam caído. Mas levantando-se o sol, as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu em espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa, e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvido de ouvir. Mateus, capítulo 13, versículo 1 a 9. E nós podemos perguntar assim, o que tem a ver essa passagem, essa parábola com a nossa vida, com a nossa existência? Parece uma coisa assim meio infantil. Aliás, é uma das passagens muito enriquecedoras para conversarmos com as crianças. Pegarmos esse simbolismo e trazermos para um mundo mais concreto da realidade onde nós estamos. E assim, então, vem a doutrina dos Espíritos, Kardec, a falar a respeito da parábola. A parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. São várias formas que são utilizados os ensinos do Evangelho, e a parábola é uma delas. E existe, aí sim é o significado maior que entendemos da parábola, que simbolismo é esse? Que a semente não cresceu em terreno árido, em solo pedregoso. Então a doutrina dos Espíritos, conforme Kardec nos ilustra, nos informa, nos esclarece, vem dizendo assim: de fato, quantas pessoas existem para as quais ele não passa de letra morta, a letra do Evangelho. Ela encontra uma explicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritas. E aí está falando dos crentes, que somos todos nós, que muitos de nós simplesmente nos entusiasmamos, nos impressionamos com os fenômenos. E aí aquilo nos causa um encantamento, mas daqui a pouquinho já passou. Outras vezes, vem um pouquinho aquela mensagem, não fica. Então, simbolizando o terreno, que é o terreno do nosso coração, da nossa alma, ao entrar em contato com o Evangelho. Então Jesus faz aquela parábola, conta aquela história, mostrando que a palavra dele
como semente, vai cair em vários solos. Que solos seriam esses? Seriam a terra fértil ou não fértil, que é a nossa alma, onde ela poderá prosperar ou não. E continua aqui ainda, Kardec: dos que não buscam senão o lado brilhante das comunicações dos espíritos. Aqueles que estão no contexto espírita, que muitas vezes só veem o lado assim extraordinário dos fenômenos, das comunicações. Se interessam, aguçam a imaginação, mas depois não vai mais adiante. E por último, se acham aqueles que admiram os bons conselhos e adotam a si mesmo. São aqueles que são semelhantes à terra boa, que dá bons frutos. São aqueles que conseguem receber a palavra do Cristo, a mensagem, e fazer mudança em sua vida, em nossa vida, na vida de cada um de nós. Lembrando que o texto anterior, nesse capítulo mesmo, falávamos do homem de bem, o homem de bem, onde ali é um verdadeiro tratado de comportamento humano. E continua nessa lição, na mensagem que traz o significado da parábola, onde as sementes, que são a palavra de Jesus, do Cristo, ensinamentos para a transformação, caem em solos ainda inférteis, que somos nós mesmos. Mas sempre vai chegar o momento desse fruto crescer, dessa semente se tornar fruto. Isso também é muito importante para nós, para que nós possamos respeitar o tempo do outro. Assim como nós temos o nosso próprio tempo de recebermos a semente e ela frutificar no momento adequado, devemos ter o cuidado também e o respeito em relação àquilo que queremos para os outros. Cada um vai ter o seu tempo, a sua terra, a sua fertilidade, a sua condição de crescer no momento adequado. Então essas são as breves reflexões do Evangelho de hoje, na Hora de Maria, e que todos nós possamos então estarmos conscientes, mais atentos, para que a semente realmente frutifique e nós nos transformemos em pessoas mais dignas, mais honestas, menos preconceituosas, menos narcisistas, menos egoístas, mais benfeitores do bem, benfeitores das boas práticas, né? Inclinados para o caminho do bem. Então que a paz esteja com todos nós, muita luz, muita paz, paz e bem, paz e luz, paz. Olá, queridos irmãos, paz e bem, luz a todos os corações, que estejamos sendo envolvidos nesse momento por vibrações amorosas, de muita paz e de muito amor, por esses espíritos que nos assistem, que nos auxiliam, por essa espiritualidade maior que tem a responsabilidade de nos guiar e nos orientar e nos inspirar nesse processo, nesse caminhar, nesse mundo que nós nos encontramos, que é um mundo de provas e expiações, aí nesse processo que estamos transitando, nesse momento de transição planetária para o mundo de regeneração. Possamos então estabelecer em nós uma confiança permanente na providência divina, que possa nos caracterizar a nossa fé sedimentada na razão e na compreensão das suas leis. Hoje destacaremos a mensagem que tem por título o tema doação. E o tema então é extraído do livro Tempo para o Entendimento. E vamos destacar então alguns parágrafos. Hoje quero lhes falar sobre doação. A caridade começa em casa. É preciso que estejam atentos e percebam as dificuldades que rodeiam aqueles que os cercam. A caridade deve ser lembrada, deve ser também para consigo próprio.
cuidar do seu corpo e da sua alma, procurar sempre um lenitivo para suas dores e procurar manter seus espíritos em sintonia com os ensinamentos que nos foram passados pelo nosso grande mestre. A doação é espontânea e não deve exigir retorno. Isso deve ser lembrado sempre. Então, nesses 2 parágrafos, nós temos questões importantes em torno do tema. Aqui o Espírito traz a ênfase no tema doação, mas fazendo um paralelo com a caridade. Porque a caridade é doar algo, né? Aquilo que vai beneficiar, seja algo material ou imaterial, a alguém. Ou seja, é um processo de doação, né? E ele traz a lembrança para a gente que essa caridade, né? Ou seja, esse processo de doação que nós realizamos em benefício de alguém, ele deve começar dentro do nosso próprio lar, ou seja, dentro, né, a partir desse primeiro núcleo que nos constitui, né, porque ali cada um de acordo com as suas percepções, cada um de acordo com a estrutura familiar que lhe é peculiar, recebe de algum modo as direções para se encaminharem na vida, né? Então é ali nesse núcleo que nós temos a oportunidade primeira de nos sensibilizarmos com o outro, né? Seja em momentos de alegria, seja nos momentos de comunhão, nos momentos de aprendizagem, mas sobretudo em momentos de dificuldades, em momentos onde a dor muitas vezes bate à nossa porta, né? Então o Espírito faz esse convite para que nós nos sensibilizemos em primeira instância com aqueles que nos cercam, porque muitas das vezes pela nossa insensibilidade mesmo, nós não estamos atentos, né, àqueles que convivem conosco e trazem muitas vezes desafios em que se tem dificuldade em se lidar, né? Às vezes a falta de compreensão, às vezes a intolerância, e aí diversos desafios que a gente pode perceber nesse processo onde nós nos envolvemos enquanto essa família, né, esse núcleo, e que muitas vezes nós ignoramos, né? Ou seja, não temos a sensibilidade de olhar, né, de estender a nossa mão. Então o Espírito traz essa percepção para a gente que a gente deve estar atento, né, a esse processo, a começar pelo núcleo, né, em que nós nos encontramos. E o Espírito também fala para a gente de uma outra forma também de caridade, que é para o cuidado, né, com o nosso corpo e para com a nossa alma, dizendo para a gente que é primordial, né, que a gente cuide dessa ferramenta, desse instrumento que é esse corpo que nos garante a existência no sentido, né, de nos fornecer essa oportunidade de estarmos aqui, mas não nos esquecendo da nossa alma, da nossa essência, nós, né, o espírito imortal, que precisa também se nutrir, né, se nutrir de virtudes, né, se nutrir de ensinamentos, se nutrir de espiritualidade. Então, esses dois destaques trazem de forma breve, mas considerações extremamente importantes e relevantes para o nosso processo aqui no planeta Terra.
Então, que possamos estarmos atentos a nós mesmos, ao cuidado que o nosso corpo necessita, mas que acima de tudo, a nossa própria alma, né? Nós, o espírito imortal, que vai prosseguir e que precisa desenvolver então as habilidades, as virtudes, as inteligências, a maturidade emocional, né? E que possamos também estarmos sensíveis e dispostos a olhar as necessidades daqueles que nos cercam. Paz e bem, meus irmãos. Olá, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja conosco nesse momento, mais uma vez, tão importante nessa hora de Maria. Que assim seja, Senhor. Nesse momento, vamos rogar a nossa Mãe Santíssima, a nossa Mãe Maria, que nos cubra com seu manto de luz, de amor, de carinho, a nós que estamos ouvindo este momento tão importante no final deste dia, como também aos nomes que nós escrevemos nos comentários, pedindo oração, pedindo prece, a irmãos encarnados, a irmãos desencarnados. E logo após este momento, esses nomes serão encaminhados a todas as casas que compõem o polo do MAP. Confiemos, serão encaminhados com todo carinho pelos nossos irmãos que estão em prece junto conosco. Confiemos em Jesus, confiemos nas promessas da nossa Mãe Santíssima, da nossa Mãe Maria. Que assim seja, Senhora. Graças a Deus.
Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Muitas são as devoções, mas a mãe é a mesma. Nossa Senhora, Maria de Nazaré, Mãe Santíssima, Mãe intercessora, Maria intercessora, intercedas por nós, por esses nomes que estão escritos nesses comentários carinhosamente por nós. Intercedas ao teu Filho amado, Jesus, que nos encoraje, que nos dê força, que nos dê sabedoria para lidar com as dificuldades, das quais, no momento, são necessárias para nós, para o nosso crescimento espiritual. Abençoa-nos, Senhora, colocando em nossos corações, e assim nós estamos receptivos para receber estas bênçãos, essas bênçãos vindo do alto através dos teus mensageiros, e como mães que somos, estamos nesse momento mentalizando todos esses nomes e pedindo a Ti a proteção para nós e para os nossos irmãos mentalizados nos dois planos da vida. Obrigada por tudo, Senhora. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz aos nossos corações hoje e sempre. Graças a Deus. Não desanime, de Chico Xavier, inspirado por André Luiz. Quando você se observar à beira do desânimo, acelere o passo para frente, proibindo-se parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edificante que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de ideias. Tente contato de pessoas cuja conversação lhe melhore o clima espiritual. Procure um ambiente no qual lhe seja possível ouvir palavras e instruções que lhe enobreçam os pensamentos. Preste um favor, especialmente aquele favor que você esteja adiando. Visite um enfermo, buscando reconforto naqueles que atravessam dificuldades maiores que as suas. Atenda às tarefas imediatas que esperam por você e que lhe impeçam qualquer demora nas nuvens do desalento. Guarde a convicção de que todos estamos caminhando para adiante, através de problemas e lutas, na aquisição de experiência, e de que a vida concorda com as pausas de refazimento das nossas forças, mas não se acomoda com a inércia em momento algum. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.